Letícia, você foi vítima de ato obsceno. Pode contar como isso aconteceu? Então, eu estava saindo de uma palestra que houve aqui na Unisul, na faculdade. Eram umas 10 horas da noite, não mais que isso. E eu estava quase chegando na minha casa, na Avenida Expedicionário, José Pedro Coelho, ali onde tem o Casa Caiu, bem em frente ao Deon. Foi numa sexta-feira, depois do carnaval. Eu saí com a minha bebê para procurar uns raminhos secos para arrumar uma arvorezinha de Páscoa. E como é de hábito a gente sair toda tardinha para dar uma voltinha na rua, eu saí sem o celular. Aconteceram 2 vezes. Uma foi no período de férias da Unisul. Uma amiga minha não tinha conseguido passar o cartão dela e me chamou para ir ajudar ela. E na volta para casa, um senhor passou por mim de bicicleta fazendo algum movimento estranho ali mais para baixo. Daí quando chegou perto que eu fui me dando conta de que ele estava se tocando. Eu estava voltando quando eu vi um homem se aproximar de mim de bicicleta. Ele estava do outro lado da rua e eu fui andando, tudo bem. E quando eu saí de casa, passava um senhor de bicicleta e ele ficou olhando para mim e para a bebê. A minha bebê, na época, tinha 1 ano e 8 meses. E ela mexeu, ela riu para esse senhor e ele olhou para trás e ficou nos observando. Continuou andando de bicicleta nos observando. Mas eu achei aquilo comum. Só que ele retornava com a bicicleta, passava por nós novamente. De repente ele chegou para o meu lado da rua. Aí ele passou bem perto do meu lado e eu observei que ele estava com os órgãos genitais de fora. Até que quando eu cheguei de frente para a pracinha, aquele senhor estava com as calças abertas e com os órgãos genitais para fora. Foi numa segunda-feira, esse segundo caso. E na sexta-feira, um cara que, se eu não me engano, pode ter sido o mesmo cara, passou por mim falando palavras obscenas também, mas eu não tenho certeza se foi o mesmo cara. Daí sim eu fiquei com medo de se repetir uma terceira vez. Todo cidadão tem o direito de andar livremente nas ruas, nas praças, nos lugares públicos, sem o temor de serem privados de locomoção. É o que consta no artigo 5º da Constituição Federal. No entanto, na prática, muitos motivos impedem que o direito seja garantido, e um deles é o ato obsceno. Ato obsceno é definido como crime no artigo 233 do Código Penal Brasileiro e consiste na prática de obscenidade em lugar público ou aberto ou exposto ao público. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, mas como toda regra, existe exceção. Como a pena do ato obsceno é inferior a 2 anos, vai incidir a Lei 9.099, que é a lei que institui os juizados especiais criminais. E essa lei prevê vários benefícios em favor do agente infrator, dentre eles a transação penal e a suspensão condicional do processo, que, em síntese, aqui sem adentrar no mérito e nas especificações, porque eu acho que não é objeto da indagação, o que vai acontecer com o sujeito, ele aceitando a proposta que será formulada pelo membro do Ministério Público, é que ele vai ter alguns direitos restritos e, em razão de ele acatando essa proposta, cumprindo as obrigações impostas pelo Ministério Público e homologadas pelo juiz, ele vai continuar sendo réu primário e não vai ser condenado pelo ato em questão. A expressão ato obsceno tem significado relativo, modificando-se de acordo com os valores culturais. Antigamente, o beijo lascivo era considerado ato obsceno, hoje deixou-se de considerar, assim como urinar na rua, pode ou não ser configurado como obsceno. A falta de clareza do conceito gera questionamentos sobre o artigo 233. Essa previsão legal, né, do ato obsceno, ela é muito aberta e acabaria ensejando uma série de interpretações, né? Por isso que se instaurou no Supremo Tribunal Federal um pedido para que fosse considerado inconstitucional o artigo 233 do Código Penal.
justamente porque não há uma definição, não haveria uma definição muito certeira no que diz respeito ao ato. Talvez alguns juízes interpretassem de uma forma e outros de uma outra forma. E, por essa razão, eu até mesmo concordo que seja considerado inconstitucional ou que então o legislador definisse o que é ato obsceno. Em novembro de 2015, um homem foi condenado em primeiro grau a 4 meses de prisão por ato obsceno na zona central de Torres, Rio Grande do Sul. No entanto, a pena foi substituída pela prestação de serviços à comunidade, porque a turma recursal dos juizados criminais do Rio Grande do Sul entendeu que o dispositivo é inconstitucional por violar o princípio de reserva legal, que diz no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que está em causa no Supremo Tribunal Federal não é mais a situação do réu, e sim a constitucionalidade do artigo 233 do Código Penal. 8 dos 11 ministros entenderam que há repercussão geral. Edson Fachin foi o único que divergiu. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia não se manifestaram na votação virtual que encerrou no dia 29 de março de 2018. A tese ainda deverá ser aprovada por todas as instâncias. E no caso de ato obsceno, você acredita que a detenção é a solução? Olha, existem várias medidas no Código Penal que prevêem formas de penalizar, né? Eu acredito que é exagerado, né? Claro, dependendo da circunstância, dependendo do caso, né? Eu acho que também poderia haver também uma previsão em relação a cada tipo de delito, né, cometido, se a lei conseguir prever essas situações, então também que preveja as penalidades para cada caso, né? Segundo dados do Sistema Integrado de Segurança Pública, Santa Catarina registrou de janeiro de 2013 até janeiro de 2018 2.279 casos. As cidades com maior número de ocorrências foram Blumenau, com 86, Criciúma, com 87, São José, com 99, Joinville, com 104 e Florianópolis, com 240 casos. Todas as cidades tiveram registros de ato obsceno. O problema é que grande parte das vítimas não registra o boletim de ocorrência. Eu não fiz o boletim de ocorrência porque eu nem pensei nisso. Não fiz boletim de ocorrência porque meu marido não estava. O delegado Felipe fala sobre a importância do registro de boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ajuda a partir do momento que ele passa a ser um dado oficial que chega nas mãos de autoridade que compete investigar esse tipo de crime. Se as vítimas e as pessoas que presenciaram tais condutas não comunicarem às autoridades estatais competentes, tal crime vai ficar no que a gente chama de cifra negra, que são os crimes que não são comunicados às autoridades. Então a pessoa passa a ficar impune, a sensação de insegurança amplia e outras pessoas acabam sendo vítimas. Embora o crime não seja tão grave, mas é um crime que causa um certo tipo de abalo psicológico na vítima, um tipo de pressão. Então, é indicado que a pessoa sempre tente comunicar, porque facilita a polícia civil investigar e futuramente levar o infrator à justiça. A Isabela tentou fazer o boletim de ocorrência na segunda vez em que foi vítima. No entanto, não teve o pedido concedido. Porque, segundo os funcionários que estavam lá na delegacia, eu não tinha característica suficiente e eu não tinha um nome, sabe? Eu não conhecia a pessoa, nem sabia por onde ela andava, então não tinha como eles irem buscar ele ou, sei lá, o que eles poderiam fazer. Eu fiquei bem decepcionada, porque aconteceu com a minha irmã, mais nova também, e nem tanto por mim, mas por ela, sabe? É uma coisa que atinge muita gente e muita gente é desprotegida. Eu que me achava protegida também, no final das contas, não me vi desarmada, sabe, nessa situação. A partir do caso da Isabela, fomos procurar uma resposta na delegacia. Caso algum funcionário público negue fazer boletim de ocorrência,
pode constar como crime de prevaricação? Então, o crime de prevaricação, acho que, salvo engano, ele é previsto no artigo 319 do Código Penal. Ele resta consumado quando o servidor público, ou na expressão que o próprio Código Penal fala, o funcionário público, deixa de praticar um ato de ofício por sentimento pessoal. Então, na verdade, tem que se analisar o motivo pelo qual o servidor público deixou de registrar a ocorrência. Se ele deixou de registrar por algo que se adeque ali ao sentimento pessoal, seria de fato consumado o delito, ele responderia a um processo criminal. Mas caso ele não tenha registrado por inércia, preguiça, desídia no geral, ele pode responder na Corregedoria de Polícia porque ele praticou uma infração administrativa. Algumas pessoas, ao passarem por situações constrangedoras como o ato obsceno, simplesmente não reagem. Na hora eu não consegui pensar em fazer nada, só fiquei tentando assimilar o que tinha acontecido. Daí depois que passou, fiquei, nossa, eu podia ter feito 1000 coisas, podia ter berrado, podia ter chamado a atenção de alguém, mas na hora eu não consegui pensar em nada. Eu cheguei em casa, eu estava completamente congelada, uma sensação terrível de vulnerabilidade. Falei para os meus pais, o meu pai chegou a cogitar da gente sair com o carro e ir atrás, só que já tinha passado muito tempo, porque eu fiquei muito ali desabafando com os meus vizinhos, falando o que tinha acontecido. Eles também chegaram a cogitar ir atrás, mas ele já estava longe, estava de bicicleta, né? E vi uma senhora que estava caminhando e eu fui até ela pedindo socorro. Naquilo, ele percebeu e saiu com a bicicleta. Aí ela me levou até a porta de casa porque não estava em condições de andar. Isso tem explicação. Chama-se imobilidade tônica, que é uma estratégia de defesa característica do processo evolutivo. Alguns animais conseguem salvar sua vida por causa dessa característica, conseguem escapar e até mesmo gerar desinteresse no predador. Até mesmo o tubarão, que é o fortão do mar, tem imobilidade tônica. Situações, essa característica não é benéfica, como no caso do ato obsceno, mas é importante deixar claro que isso foge ao controle voluntário. Então a gente tem aqui no nosso encéfalo algumas estruturas. O nosso encéfalo é dividido em lobos. Esse aqui é o lobo temporal, que dá para perceber aqui bem diferenciado. Então aqui abaixo desse lobo temporal, mais ou menos nessa porção aqui, a gente tem uma estrutura chamada amígdala, que é uma estrutura que faz parte do sistema límbico. Aqui é o sistema límbico, em volta aqui do corpo caloso e tal. Tem um hipocampo mais ou menos por aqui. Tudo isso aqui faz parte do sistema límbico, que é o sistema relacionado a emoções. Então, numa situação de medo extremo, né, que é uma emoção forte, essa amígdala ela vai estar superativada, ela vai estar hiperativa. E ao ficar hiperativa, a amígdala é como se avisasse o encéfalo como um todo de que ele está numa situação de medo extremo, uma situação de bastante perigo. Então, diante desse aviso, o encéfalo pode reagir de várias formas. Por exemplo, a pessoa pode responder de uma forma de fuga, ou então pode ser a paralisia, que seria o que a gente está querendo saber agora. Em relação à situação de violência sofrida por mulheres, o que acontece é que muitas vezes numa situação de abuso sexual, por exemplo, a mulher ela fica completamente paralisada, não tem reação, não grita, e muitas vezes ela acaba se culpando por isso, e pessoas também acabam culpando ela. Por que não reagiu? Por que não fez nada? Mas isso não é algo que ela consiga controlar, isso é voluntário. É o que a gente está falando aqui dessa paralisia. Então é o nosso encéfalo, ele respondendo de uma forma que ele acha que é mais vantajoso ele ficar paralisado para, de repente, sofrer menos consequências daquele perigo iminente. Então, quando uma mulher fica paralisada numa situação como essa, não quer dizer que ela não está reagindo porque não quer. Não, é algo que foge ao controle dela. É o encéfalo dela falando, vamos dizer assim, para ela ficar paralisada. E isso ela não controla. E o agressor, ele pode ter algum problema psicológico? Então,
Hoje a ciência ela não nos traça só um perfil, mas o que tem alguns artigos que nos trazem que só 4% dos agressores eles possuem alguma deficiência mental severa, como o retardo mental ou a senilidade, que são traços que fazem com que a gente perceba que ele não tem algum discernimento sobre o que é certo ou errado. Os demais agressores, eles podem ter sofrido alguma violência na infância ou podem ter sido tratados de uma forma muito controladora ou muito rude, agressivo, mas a gente não pode generalizar de que todos eles possuem algum transtorno mental. E qual é o tipo de tratamento para esses que possuem? Se não for um transtorno de personalidade, né, porque o transtorno de personalidade é uma coisa de mais a longo prazo para um tratamento, mas a psicoterapia é um tratamento bastante recomendado nesses casos, desde que o paciente perceba que ele está cometendo algo errado e desde que ele aceite esse tratamento. Se aqui no meu lugar estivesse o agressor, o que você gostaria de dizer para ele? Eu não faço ideia. Só de tu falar isso, de ele estar na minha frente, eu já fiquei nervosa. É uma situação que eu não tenho como explicar. Se ele estivesse aqui na frente, eu realmente não saberia o que fazer. Eu não sei se eu conseguiria falar alguma coisa para ele. Não sei. Eu acho que eu poderia transmitir alguma coisa através do meu olhar, mas foi uma coisa muito chocante isso que aconteceu e que é difícil para mim acreditar que uma pessoa dessa idade consiga fazer isso em plena luz do dia com uma mãe e uma criança de colo. E eu imagino que ele possa fazer em alguns locais assim, onde não existe um socorro, porque eu tive socorro ali. Né? Eu pude. Eu não sei o que eu falaria, eu acho que eu travaria. Para tomar cuidado, porque hoje em dia a população está muito queimada com injustiça e pode acabar muito mal para o lado deles.